Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, no fim, a fórmula do Campeonato Paulista 2026 deu certo. Última rodada com muita emoção, mudança de resultado, mudança de classificado, mudança de confronto o tempo todo, e os quatro grandes estão no mata-mata do Campeonato Paulista. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o mata-mata do Campeonato Paulista, definido no último domingo, e com a presença de todos os quatro grandes clubes de São Paulo presentes no mata-mata. A fórmula que a Federação Paulista criou acabou que no fim deu certo e trouxe muita emoção nessa fase de classificação mais curta, mas que não pesou, não pecou nada em emoção. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashcore, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e ir para sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira para falar do mata-mata do Campeonato Paulista, já temos a definição dos confrontos de quartas de final, e com a presença dos quatro clubes grandes de São Paulo, Durante boa parte do campeonato a gente ficou muito na dúvida se teríamos os quatro clubes grandes, porque o São Paulo fez um começo de campeonato muito ruim, o Santos teve um miolo de campeonato muito ruim, então durante praticamente toda a fase de classificação a gente ficou na dúvida se teríamos os quatro grandes no mata-mata, e no fim, na última rodada, a gente teve sim todos os quatro clubes grandes classificados. E foi uma última rodada com todos os jogos no mesmo horário, domingo, 8h30 da noite, e uma última rodada muito emocionante, com variação ali dos classificados o tempo todo, Em boa parte da rodada, em boa parte do primeiro tempo das rodadas, o São Paulo ficou fora dos 8 primeiros. Aí depois, quando o São Paulo fez 1-0, a gente viu o Corinthians ficar arriscado, ficar fora. O Corinthians passou boa parte da rodada ali no limite, na 8ª posição. Se saísse um gol do Capivariano ou um gol do Botafogo de Ribeirão Preto, o Corinthians sairia do grupo dos 8 primeiros. Depois o Corinthians fez 1-0, e aí quem ficou ameaçado foi o Santos, mesmo goleando o Velo Clube. O Santos estava arriscado a ficar fora, porque o Guarani estava ganhando do Palmeiras, e a Portuguesa estava ganhando do Mirassol, e aí com esses resultados, o Santos estava ali no limite. O Santos era o 8º colocado. Se saísse um gol do Botafogo ou do Capivariano no confronto direto, o Santos ficaria fora dos 8, mas só que no fim o Palmeiras empatou o jogo contra o Guarani. Quem ficou pendurado, quem ficou no limite ali foi o Guarani, e nos acréscimos dos acréscimos, o Capivariano, com 1 a menos, fez um gol, fez 1-0 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, ou seja, com 1 a menos e tomando um calor absurdo do Botafogo. Num contra-ataque o goleiro bateu roupa e o Capivariano fez 1-0, e aí tirou o Guarani, Tirou o Guarani, acabou ficando fora, começou entre os classificados, passou a maior parte da última rodada entre os classificados, porque passou quase o jogo todo, até o meio do segundo tempo, ganhando do Palmeiras, e no fim o Guarani ficou fora. Então, muito emocionante essa última rodada, porque o Corinthians ficou, enquanto o jogo estava 0-0 com o São Bernardo, o Corinthians ficou arriscado a ficar fora, enquanto estava 0-0 com a Ponte Preta, o São Paulo ficou arriscado de ficar fora, e o Santos, mesmo goleando por 6-0 o Velo Clube, acabou rebaixando o Velo Clube, Ponte Preta já estava rebaixado, o Velo Clube foi o outro rebaixado, o Santos correu o risco até o fim. No fim, todos os quatro grandes clubes passaram, e os confrontos também foram definidos, e é muito interessante. Por quê? Porque durante boa parte da rodada, a gente teve o tempo todo já um duelo entre dois grandes, entre um clássico logo nas quartas de final. Enquanto o Corinthians estava 0-0, enquanto o São Paulo estava 0-0, e o Palmeiras perdendo, a gente estava tendo Palmeiras e São Paulo. Então ficou boa parte do primeiro tempo o confronto entre Palmeiras e São Paulo. Aí, quando o São Paulo fez 1-0,
com o Palmeiras perdendo para o Guarani e o Corinthians empatando com o São Bernardo, a gente ficou ali por, 40 minutos ou 35 minutos, o confronto sendo Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Depois que o Palmeiras empatou, o confronto passou a ser Palmeiras e Santos, porque o Palmeiras estava em segundo e o Santos estava em sétimo, o Guarani em oitavo. E aí, com o gol do Capivariano, nos acréscimos dos acréscimos, aí mudou também. O Santos subiu para a sétima, o Santos caiu para a oitava posição, e aí deixou de enfrentar o Palmeiras, passou a enfrentar o Novo Horizontino. Então, foi uma última rodada muito emocionante. Eu, pessoalmente, tinha muita dúvida desse formato do Campeonato Paulista, não pela emoção, mas eu achava muito difícil que os 4 clubes grandes se classificassem juntos, porque a fórmula que a Federação Paulista fez, ela tornava a tabela dos clubes grandes muito mais difíceis, né? Porque eles enfrentavam todos os outros 3 em 3 clássicos e ainda enfrentavam times do mais fortes. E então, para mim, seria muito complicado os 4 grandes classificarem, mas o Santos conseguiu golear o Velo Clube, fez um bom jogo contra o Velo Clube, e aí conseguiu se classificar na última rodada. E os duelos ficaram assim, só time grande contra time médio ou pequeno, né? Então a gente pode ter, a exemplo do que foi no ano passado, semifinal com os 4 clubes grandes. Como é que ficaram os duelos? O Novo Horizontino recebe o Santos, lembrando, é jogo único, né, com empate levando para os pênaltis. O Novo Horizontino recebe o Santos, o Palmeiras recebe o Capivariano, quem mais? O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo e a Portuguesa recebe o Corinthians. Então ficou essa formatação. E o emparceramento daqui para frente? Não sabemos ainda, porque pelo regulamento do Campeonato Paulista, a pontuação vai sendo somada. Então, você se classificar agora nas quartas de final ganhando o jogo é diferente de se classificar indo para os pênaltis e ganhando nos pênaltis. Por quê? Porque ganhando o jogo você leva 3 pontos para a pontuação final, se classificando nos pênaltis você leva 1 ponto só e isso modifica. Então, não dá para saber ainda o emparceramento, mas já temos esses duelos e, para mim, duelos em que você coloca ali um favoritismo em 3 dos 4 duelos, tá? Para mim, o Corinthians é favorito contra a Portuguesa, mesmo decidindo fora de casa. Para mim, o São Paulo é favorito contra o Red Bull Bragantino, apesar do Red Bull Bragantino estar fazendo uma ótima campanha. Eu tenho alguns questionamentos do que mostra o time do Red Bull Bragantino nos jogos grandes, nos jogos decisivos. Talvez seja a hora do Red Bull Bragantino me contradizer, mas eu tenho questionamentos, então boto o São Paulo, mesmo sendo um time irregular ao longo dessa primeira fase do Campeonato Paulista, ainda boto o São Paulo como favorito e boto o Palmeiras bem favorito em relação ao Capivariano. O Capivariano tem muito conjunto, né? É mais ou menos a mesma base desde que o time subiu lá da 3ª divisão, mas acho que contra o Palmeiras, o jogo com o mando do Palmeiras, né, provavelmente em Barueri, vejo o Palmeiras bem favorito. E o outro duelo, Novo Horizontino e Santos, esse eu acho que é um duelo que não tem muito favorito, cara, porque o time do Santos fez uma primeira fase ruim. Não me deixo levar pela goleada em cima do Velo Clube, né? O Velo Clube foi um time muito fraco, muito ruim. O Velo Clube fez 2 gols no campeonato só, 2 gols contra a Ponte Preta, que foi rebaixada, né? Para mim, o Santos, apesar de ter jogado bem, apesar do Neymar ter entrado bem no segundo tempo contra o Velo Clube, acho que o Santos ainda não nos ofereceu muita solidez. Inclusive, defensivamente, o Santos é muito preocupante. O Novo Horizontino teve um ótimo ataque na fase de classificação. Então, acho que o jogo Novo Horizontino e Santos, eu acho que não tem favoritismo para o Santos. Eu diria ali um 55-45 para o Novo Horizontino. Os problemas, a fragilidade defensiva do Santos, qualquer bola aérea para o Santos é um Deus nos acuda. Então, acho que por jogar em casa, por ser um time que atacou de uma forma muito forte na fase de classificação,
colocaria ali o Novo Horizontino com um favoritismo de 55-45. Vamos ver se o Santos consegue manter esse bom momento aí, ou manter a boa atuação que teve contra o Velo Clube. Vai ter uma semana aí cheia para trabalhar, né? Nessa semana é semana de Libertadores, semana de Copa do Brasil para a galera que já vai entrar agora na Copa do Brasil, semana da Recopa, né? O Flamengo vai jogar a Recopa contra o Lanús. Então, o Corinthians não vai ter semana cheia porque vai pagar o jogo contra o Atlético Paranaense do Brasileirão, mas todos os outros vão ter uma semana cheia para trabalhar. Vamos ver se o Vojvoda consegue fazer o time melhorar, em especial defensivamente, mas acho que o jogo contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte é um jogo bem complicado para o Santos. No fim, foi bem bacana essa primeira fase do Campeonato Paulista, com a novidade de ser jogado em meio ali à disputa do Campeonato Brasileiro. Alguns times pouparam, alguns times rodaram o elenco, mas no fim vamos ter um mata-mata bem interessante de Campeonato Paulista, com todos os 4 grandes classificados e podendo fazer a semifinal. Quero te ouvir. Quem você acha que passa? Você acha que os 4 grandes passam? Você acha que o Santos bate o Novo Horizontino, Palmeiras o Capivariano, São Paulo o Red Bull Bragantino e Corinthians a Portuguesa? Você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso é like, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo, sininho das notificações lá no canto e no primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!